pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e estudando bastante. Vamos para a nossa aula dessa semana. A gente vai continuar os assuntos que a gente falou na semana passada e eu vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as revoltas sociais que aconteceram durante a Velha República. Então a gente vai voltar um pouquinho para um período em que a República está se estruturando, ela está se desenvolvendo, e é claro, o Brasil já passava por um período complicado, as coisas vão se complicar ainda mais, crise financeira, crise social, isso tudo vai afetar o governo, mas também vai afetar a população. E a gente vai ver um pouquinho de como isso aconteceu. Vão surgir várias revoltas pelo Brasil inteiro e a gente vai entender um pouquinho delas nessas próximas aulas. Começando com a Guerra de Canudos. Então, o Brasil inteiro passava por uma situação complicada, mas em especial no sertão da Bahia, a situação era pior. A gente tinha latifúndios improdutivos, ou seja, locais que não estavam dando resultado com a plantação. A gente tinha secas cíclicas, ou seja, períodos longos de seca que prejudicavam qualquer tipo de plantio, que prejudicava a criação de gado. Então, situação complicada, além do desemprego. Lembrando que nesse contexto a gente também tem a abolição da escravatura. Então, muitos ex-escravos agora estão sem emprego, não têm atividade para exercer. Além disso, a população mais pobre também está passando por um período complicado. E aí, nesse contexto de crise e de problemas sociais, vai surgir uma figura que vai ser vista por muitos como uma forma de salvação das dificuldades, o Antônio Vicente Mendes Maciel, também chamado de Antônio Conselheiro. Esse cara atuava pelo sertão e ele se torna uma figura vista como um profeta, um salvador. Inclusive a aparência dele denotava isso. Ele era um homem com cabelos longos, uma barba longa, sempre usando uma túnica e principalmente um homem religioso. Então ele era um homem católico que pregava fortemente a palavra, que pregava a fé católica. Então muitos começam a associar o Antônio Conselheiro a uma figura de um profeta, uma figura de salvação. Além disso, o próprio conselheiro alegava que ele era um enviado de Deus para acabar com a desigualdade social. Então ele andava pelo sertão pregando essas ideias. O conselheiro acreditava que a república, que havia sido instaurada há pouco tempo, era uma ameaça para a religião e para a fé. Lembrando que, quando a república é instaurada, a gente tem um rompimento entre a igreja e o Estado. Os casamentos e registros de nascimento que antes eram feitos pela igreja, agora não são mais. Agora eles são feitos pela parte civil. E muitas outras questões religiosas, elas se rompem e elas deixam de ter tanta importância agora com o estabelecimento da República. Então, o conselheiro via a República como uma ameaça para a fé e para a religião. Além disso, ele pregava um cristianismo defendendo que os homens deveriam ser livres, se livrar das opressões, das injustiças, buscar superar os problemas de acordo com os valores cristãos, com os valores de fé. E o conselheiro vai andar pelo sertão da Bahia, onde as pessoas estão justamente buscando uma solução, buscando uma saída, buscando uma melhora de vida. O conselheiro vai andar pelo sertão justamente espalhando esses ideais que as pessoas estavam procurando. E, obviamente, ele vai reunir um grande número de seguidores entre os mais pobres, ex-escravos, indígenas, toda essa galera que está sendo oprimida, que está sofrendo com essa situação, vai ver no conselheiro uma figura de salvação, uma figura de alento, alguém que deve ser seguido, um profeta. Já com esse grande número de seguidores, em 1893, o Antônio Conselheiro vai fundar em Canudos, que se localizava às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia, uma comunidade e vai renomear o local onde ele está como Belo Monte. E ali, a comunidade de Belo Monte vai começar a crescer cada vez mais e em alguns poucos anos vai chegar a ter cerca de 25 mil habitantes. Antes mesmo
de estabelecer a comunidade de Belo Monte, o conselheiro já era uma figura controversa para as autoridades, para os governantes. Eles viam no conselheiro uma ameaça à ordem, justamente porque quando o conselheiro começa a atuar, muitas pessoas deixam os trabalhos nos latifúndios para seguir esse cara. Então já se tinha a percepção de que o conselheiro era uma ameaça. Ele chegou a ser preso algumas vezes e quando ele se solta, ele continua na missão dele. Se estabelece como essa figura messiânica, essa figura profética, essa figura de salvação, e muitas pessoas acreditam nele. E o crescimento de Canudos só reforça isso. Canudos era visto como um refúgio para os pobres, para os miseráveis, um lugar sem dificuldade, um lugar onde as pessoas não deveriam se submeter ao Estado. Então, para as pessoas, era um refúgio e um lugar de fé e de salvação. Agora, pelas autoridades, Canudos era uma ameaça. A gente tinha, de um lado, a igreja, que atacava a comunidade de Canudos. Mesmo o Antônio Conselheiro sendo religioso, a igreja alegava que os seguidores do conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. A própria igreja renunciava à ideia do conselheiro como um profeta. E do outro lado, os políticos e os senhores de terra diziam que o Antônio Conselheiro era um monarquista, queria restabelecer a monarquia e derrubar o governo republicano, que somente há pouco tinha sido implementado. Então, enquanto que para a população pobre e miserável Canudos era um refúgio, para o governo e para os políticos, Canudos era uma ameaça. Ameaçava a ordem das coisas, especialmente agora que a gente tem uma república que está se iniciando. A república está começando a caminhar. A gente está falando de 93, então alguns poucos anos depois que a república foi instaurada, ela está ainda engatinhando, está caminhando e surge um movimento desses. A premissa de que o conselheiro era um monarquista não era verdade. Ele queria estabelecer uma comunidade livre do governo, sim, mas ele não tinha interesse de ser monarquista, de restaurar a monarquia. Isso foi uma ideia pintada nele para que a grande população que apoiava a república ficasse contra o conselheiro e seus seguidores. Conforme a comunidade de Belo Monte, em Canudos, começa a crescer, vários donos de terras e representantes de igreja vão começar a pressionar o governo para invadir e acabar com Canudos. Então, conforme a comunidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, o número de pessoas ali vai aumentando, a pressão vai aumentando também por parte desses donos de terra para que Canudos fosse destruída. A segurança em Canudos era feita pelos jagunços, homens que trabalhavam como seguranças para fazendeiros, bandos que vagavam pelo sertão. Então, essa galera, ela se encarrega de fazer a segurança de Canudos, já que as tensões estavam aumentando cada vez mais e um ataque logo poderia acontecer. O estopim para a Guerra de Canudos foi uma coisa a princípio simples. O Antônio Conselheiro ordenou um carregamento de madeira para construir uma igreja em Canudos. Eles pagaram pelo carregamento, mas depois de algum tempo o carregamento não chegou e não chegava o carregamento de jeito nenhum. E aí, a cidade vizinha, de onde o conselheiro encomendou essa madeira, começou a temer que, já que eles não entregaram, o conselheiro e os homens dele iam invadir a cidade para tomar o carregamento à força. E aí, temendo isso, manda chamar tropas para guardar a cidade, temendo uma invasão do Antônio Conselheiro e dos seus homens. Só para contextualizar, o governo já fazia opressão a Belo Monte, mas indiretamente, eles ainda não tinham chegado em Canudos. Por exemplo, as pessoas que queriam se juntar a Belo Monte, que queriam deixar as cidades ali do interior da Bahia e ir para Canudos, elas eram oprimidas, muitas vezes mortas. Então, uma opressão a Canudos já acontecia, mesmo que indiretamente. Então, quando surge essa ideia de que o conselheiro vai atacar uma cidade para pegar o carregamento de madeira que ele pagou para receber, mas não recebeu, as tropas aceitam isso como verdade e vão lá defender a cidadezinha. Quando a invasão do conselheiro não vem, ou seja, os caras do conselheiro não invadiram a cidade, passado um tempo, essas tropas que estavam estacionadas lá na cidade decidem ir até a comunidade de Belo Monte. No meio do caminho, eles encontram com as tropas do conselheiro, tem um combate entre os dois grupos, e como as tropas não estavam esperando esse ataque, eles são pegos de surpresa.
muitos morrem e o restante é obrigado a fugir. Então, essa é a primeira expedição a Canudos, que nem mesmo chega lá no local onde eles deveriam chegar. Eles ficam pelo meio do caminho, derrotados, com muitas baixas, eles se veem obrigados a recuar. Tendo isso em vista, eles lançam uma segunda expedição contra Canudos, mas dessa vez, os homens do conselheiro já estavam mais preparados, eles já tinham armas, então eles puderam se defender melhor. Eles conseguem repelir a segunda invasão a Canudos. Depois dessas duas tentativas, isso vai causar uma reação e uma comoção na comunidade em geral. O governo está enfurecido porque as tropas militares deles não estão conseguindo tomar o que era uma cidadezinha cheia de civil a princípio. É claro, isso ia muito mais a fundo quando os homens do conselheiro pensavam que eles estavam numa guerra santa. Eles estavam lutando pela vida deles, pela vida das famílias deles e tentando defender o que eles acreditavam. Então isso dava a eles um diferencial em relação às tropas do governo. Mas, independente disso, o governo fica super irritado por não ter conseguido tomar a cidade. A população geral fica apavorada, especialmente porque os governantes começam a fazer propaganda contra Canudos, dizendo que o conselheiro é um maluco, que ele planeja atacar as cidades vizinhas, que ele planeja invadir a capital e depor a república e estabelecer a monarquia, de novo a história da monarquia. Então começa a se fazer propaganda contra o conselheiro e o povo de Canudos. Isso acaba vendendo a ideia para a população comum, que fica apavorada. Logo, o governo organiza a terceira expedição. Dessa vez, eles mandam como líder o coronel Moreira César. Esse cara era famoso pelo papel dele em acabar com a Revolução Federalista, que a gente estudou nas últimas aulas. Esse cara tinha fama de ser um cara violento e era conhecido como corta-cabeças, justamente pela prática dele de degolar os inimigos. Eles tentam invadir Canudos, mas a invasão também não dá certo, o coronel Moreira César é morto e a expedição derrotada. Isso faz com que os governantes ficassem malucos. Já é a terceira vez, dessa vez na terceira expedição, eles foram fortemente armados e ainda assim não conseguiram tomar Canudos. A tensão aumenta entre os governantes, muitos acusam o presidente Prudente de Moraes de fraqueza e ele tinha que provar a força dele, já que ele era o primeiro presidente civil da República, então ele precisava lidar com a situação de qualquer jeito. Então, o presidente vai enviar o ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, para assumir pessoalmente o controle das operações. Isso era um passo importante. Agora, o presidente está enviando forças nacionais para lidar com a revolta. Depois de meses de combate, aplicando uma tática de cerco, ou seja, os militares cercam a cidade de Canudos, impedindo que suprimentos cheguem até lá e assim enfraquecendo o pessoal de Canudos. Os militares ficam meses nessa prática de cerco, constantemente bombardeando a cidade. Em setembro de 1897, Antônio Conselheiro morreu devido à fraqueza e complicações de um jejum que ele estava realizando. Lembrando que o conselheiro era uma figura de autoridade religiosa, então as tropas lutavam por Canudos, mas o conselheiro não estava diretamente envolvido na luta. Ele organizava a proteção das pessoas. Então, em setembro, o conselheiro é enterrado pelos seus seguidores. Em outubro, os militares lançam um ataque final, com mais de 5.000 homens e dezenas de canhões atacando e bombardeando Canudos. Eles bombardeiam até que não sobre quase nada. Algumas poucas pessoas conseguiram fugir e sobreviver. Os que se renderam foram degolados e algumas poucas mulheres e crianças foram poupados também. Quando os militares tomam Canudos, eles exumam o corpo do Antônio Conselheiro, ou seja, eles desenterram o Antônio Conselheiro e ele é decapitado pelos militares para confirmar de uma vez por todas que a revolta do Antônio Conselheiro foi extinta. O saldo final do conflito foi a morte de milhares de camponeses, milhares de militares também morreram no conflito, e foi um período de tensão para o governo. A resistência de Canudos se torna um símbolo. Os caras conseguiram resistir a várias investidas militares e lutaram até o fim. E Canudos e o Antônio Conselheiro se tornam um símbolo de resistência e de luta contra um governo que estava tentando acabar com eles. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o cangaço, outro movimento de revolta social que aconteceu durante a República Velha. Então é isso nessa aula, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom?
Não deixem de mandar, não fiquem com vergonha. Mandem para mim as dúvidas, as perguntas de vocês, que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem. Um abraço. Tchau.